Olá, pessoal, como vão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts do Agosto Dourado. Eu sou a Isabela. E eu sou a Gabriela, a gente faz parte da Liga Acadêmica de Nutrição Materno Infantil da Faculdade aqui de Saúde Pública. E hoje estamos aqui com um convidado mais que especial, Dr. Marcos Renato de Carvalho. Ele é médico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Uhum, especialista em medicina preventiva e em amamentação. Seja uhum, muito bem-vindo, obrigada por fazer parte do nosso podcast. E a gente queria começar pedindo para o senhor se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória. uhum. Ok, eu sou pediatra, mas eu fiz residência em medicina preventiva e social e depois fiz mestrado em saúde pública e tive a honra de ser convidado, de ganhar uma bolsa da OPS para fazer um curso de um mês no Elstart International, na Califórnia. Era um centro de capacitação internacional. E desde que eu fiz internato de pediatria, eu me apaixonei pela amamentação, porque eu descobri, nessa época, que mães adotivas podiam amamentar. E isso me deixou muito, surpreso. E eu comecei a estudar. E eu já me achava um consultor de amamentação e não sabia que eu era tão ignorante, porque quando eu fui para esse curso em San Diego, eu descobri que era um universo imenso e que eu não sabia tanto como eu imaginava. Então, desde lá, virei um estudante de amamentação. E depois, quando eu tive minhas duas filhas, passei a ser um estudante de cuidado paterno e de paternidade também, e a gente começou a juntar esses dois temas e que são muito interessantes e necessários. E o que te levou a seguir essa profissão de médico? O que te levou a escolher a pediatria? Você sempre soube, você entrou na faculdade já sabendo que você ia seguir essa área? Muito, muito boa questão. A gente está aqui na Faculdade de Saúde Pública. Eu fui monitor de medicina preventiva e não me identificava com os procedimentos clínicos do hospital universitário. Era uma situação muito desumanizante o tratamento das pessoas no hospital. Então, eu achava que eu ia ser sanitarista, até que eu passei pelo IPPMG, que é um Instituto de Pediatria e Puericultura Matagal Gesteira, que tinha outro clima, né? Então, parecia uma medicina mais humanizada do que no hospital universitário, que era enorme. E aí eu comecei a me interessar por pediatria e comecei a estudar pediatria. E depois eu tentei juntar as duas coisas, juntar a pediatria com a saúde pública, com a saúde coletiva, e pensei em fazer pediatria preventiva, pediatria social. Por isso que eu fui fazer residência e mestrado nessa área de saúde coletiva. Que legal, eu não conhecia a pediatria preventiva. E isso porque a clínica pediátrica é muito preventiva, né, em relação a imunizações, à Uhum. amamentação, à alimentação complementar saudável, ao estudo do crescimento e desenvolvimento infantil. Então, a pediatria tem essa pegada de promoção à saúde muito grande. Legal. E quando você não está estudando, não está trabalhando, qual que é um hobby que o senhor gosta? O que que você gosta de fazer? Eu jogo vôlei de praia. Que É, legal. e é sensacional porque eu já jogo há uns 20 anos. Isso tem me ajudado muito fisicamente e mentalmente também, porque se acaba tentando se cuidar melhor para jogar melhor, né? Então, Uhum. eu já não bebo álcool, eu já não me preocupo com a alimentação, porque é uma delícia jogar vôlei de praia na Praia do Flamengo, com pão de Nossa açúcar ao senhora. fundo, na beira da Baía de Guanabara. Então, é uma coisa que me faz muito bem e que me ajuda muito. Ainda mais desse jeito, né? Rio de Janeiro, que É, delícia. E o que, pra gente se aproximar mais um pouquinho da sua história, qual que foi o momento mais marcante da sua carreira? Algo que você lembra até hoje, algo que você possa contar pra gente? uhum. Bom, a gente tem vários momentos, né? Esse curso no Elstart era espetacular, porque eles davam curso em russo, em espanhol, em inglês e francês.
eu fui no curso de espanhol junto com alguns países da América Latina. E eles deixavam no quarto do hotel um computador para você, durante o curso, apresentar um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso. E o meu computador estava em russo. Nossa. Aí eu tive que mandar trocar. E foi um curso muito marcante, né? Então, foi aí que eu percebi como a questão do leite materno, da amamentação é muito grandiosa, né? E, mas agora a gente percebe que naquele curso, porque foi em 84, 85, ficaram uma série de lacunas. Por exemplo, coisas que a gente não abordou naquele curso que hoje em dia a gente aborda, como a questão da paternidade, da amamentação inclusiva, eh, do aleitamento humano, quer dizer, pessoas, uma, uma mulher trans ou um homem trans podem amamentar, isso não era abordado naquela Uhum. época. Ou que como é que a gente apoia a amamentação de uma lactante cega, de uma lactante surda, de uma lactante cadeirante? A gente não foi capacitado para acolher pessoas PCDs, pessoas LBTs, né? Então, são eh, novos horizontes que a gente precisa se Uhum. capacitar para poder fazer uma amamentação inclusiva. A gente queria saber se o senhor tem alguma inspiração, tanto pessoal como profissional. Sim, tiveram pessoas que me inspiraram muito, o professor José Martins Filho, da Unicamp, por exemplo, a professora Vera Heloísa Pilés de Vinha, de Ribeirão Preto, o professor Carlos Becar Varela, que eu tive o prazer de conhecer, na Argentina, porque ele foi o primeiro livro de amamentação que eu li. Ele falava que o leite materno tinha 3 sabores, né? Eh, então, são pessoas que me ajudaram muito e que eu me guiei para poder estudar a amamentação, porque naquela época também não havia livros brasileiros em português de Uhum. amamentação, né? Uhum. Esse de arte de amamentar seu filho era em português traduzido pela editora Edições Paulinas. Então Uhum. foi um dos primeiros livros brasileiros em português de amamentação. Muito legal. Agora, aproveitando a nossa homenagem ao Augusto Dourado, o senhor falou que tem duas filhas, né? Quantos anos elas têm? A Clara já está com 32 anos, a Ai. Clarinha com 24. É. E elas seguiram a carreira de medicina também? Não, eu acho que ficaram muito assustadas com a carreira de medicina. A Clara é pedagoga e a Sofia está fazendo ciência social, coisa que me orgulha muito, Que porque legal. esqueci de dizer que a gente teve nutricionistas que me guiaram muito, Uhum. né? O Josué de Castro, por exemplo, né? Então, porque a amamentação é interdisciplinar, né? Então, é importante você ter pessoas de várias áreas na amamentação. Sim, com certeza. É, o senhor é pai, médico, então como que o senhor definiria o ato da amamentação? É, é um ato psicossomático complexo e a mulher não amamenta sozinha, ela precisa de uma rede de apoio. E a gente aprendeu a abordar a amamentação com enfoque de gênero, porque no início dos anos 80, a mortalidade infantil era altíssima por diarreia, por infecções respiratórias. Então, o Unicef, a OMS, o Ministério da Saúde perceberam que as mulheres que amamentavam morriam-se muito menos de diarreia e de infecções respiratórias. Então, se iniciou o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento. Eu me lembro do primeiro cartaz, era 6 meses que valem uma vida. Lindo o cartaz, mas não aparecia o rosto da mulher.
só aparecia o peito e o bebê sendo amamentado. Então, é como se a gente quisesse retirar o leite das mulheres para salvar os bebês da morte, entendeu? Uhum. Sem respeitar aquela mulher, A o identidade. desejo dela, a identidade dela. Então, a gente tem que abordar a amamentação com enfoque de gênero, né? É, 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 Inclusive, não é um dever da mulher amamentar, é um direito, é uma escolha, né? E é um trabalho de cuidado imenso que não é reconhecido pela sociedade. Então, a gente não quer que as mulheres amamentem para salvar a vida dos bebês. A gente quer que elas amamentem porque é algo prazeroso para ela, mas que a gente tem que dar condições para que ela possa fazer isso, né? Então, 6 meses de licença, pelo menos, né? Sim. Que ela tenha uma rede de apoio efetiva na família, na comunidade, na sociedade. Por isso que a gente tem que chamar os homens para eles assumirem as tarefas domésticas, as tarefas do cuidado. Senão, a amamentação vai ser mais um fardo de tantos outros que as mulheres são obrigadas a carregar, né? A gente vê muitas mulheres se culpando, né, por não conseguirem Uhum, amamentar, uhum. porque acham, que nem o senhor disse, que é um dever dela. É, E isso às vezes é forte, né? é Não forte. precisa. Tem que passar essa mensagem, né? Que ela tem o direito de amamentar. Isso. E como que a gente poderia justamente não deixar essa mulher se sentir culpada? Uhum. Inclusive nesse mês de agosto que a gente fala tanto de amamentação. É. É porque, infelizmente, os profissionais da saúde não têm capacitação em manejo clínico da lactação para atender uma mulher que está sentindo dor ou que fissurou o peito ou acha que tem pouco leite ou o leite está fraco, né? E uma outra coisa é que as políticas públicas são boas, mas elas ainda não estão implementadas de forma ótima. Então, essa mulher tem que ser preparada para a amamentação, principalmente durante o pré-natal. Não é preparar o peito, é preparar a cabeça, ela entender a importância da amamentação, perceber que a amamentação não é instintiva, inata, automática, embora seja natural, é uma cultura, é uma habilidade, que antigamente era essa cultura, essa técnica, porque tem uma técnica para não machucar, né? Para não fissurar. Era passada de mãe para filha, a gente perdeu essa técnica, essa cultura. Então, essa mulher não deve se sentir culpabilizada, porque não é culpa dela. É todo um sistema que não a orientou, não a apoiou para que ela pudesse gozar da amamentação de forma tranquila, feliz, apoiada. É, muito bom. Agora vamos falar um pouquinho do seu livro. A gente queria Aham, saber, ele tá até aqui, trouxe aham, ele, se você quiser mostrar. aham. O que que te motivou a escrever esse livro? Como que foi o processo? Esse livro já está na quinta edição, né? Começou no ano 2001. É, uma enfermeira queria fazer um livro de amamentação e eu fui indicado pela editora GEM, Guanabara-Cuca, a ajudá-la. Então, a gente escreveu a primeira edição juntos Uhum. e foi muito interessante, porque a gente começou a tentar colocar no livro essa amplitude. Então, eh, tem nutricionista, tem fono, tem psicóloga, tem sanitarista, tem psiquiatra, tem fisioterapeuta, tem enfermeiras, né? Uhum. Tem epidemiólogos. Então, essa edição, a quinta já, é, é a melhor de todas. A gente conseguiu reunir 88 autores em 51 capítulos, e é muito interessante porque a gente tem os fundamentos,
que é a anatomia, a fisiologia, não só da glândula mamária, mas do sistema estomatognático. Depois tem a prática, ou seja, como os profissionais atendem, que problemas eles percebem no atendimento, e depois as políticas. Então, tem 14 capítulos sobre políticas públicas, porque as políticas públicas de promoção, proteção e apoio são uma das minhas paixões também, além da clínica. Na prática, como que os pais podem garantir um ambiente acolhedor e favorável à continuidade da amamentação? Bom, ele não amamenta, mas pode fazer bastante coisa. Agora, é importante que ele seja convocado durante a gestação, porque durante a gestação ele pode ter uma série de atitudes para fazer que essa gestação ocorra de forma melhor. Inclusive, tem uma política pública para isso, que é a estratégia pré-natal do parceiro, que é uma política do Ministério da Saúde. É importante que ele esteja no parto, então tem a lei do acompanhante que permite que a mulher escolha uma pessoa para estar ao seu lado no parto. Então, se esse companheiro é legal, ela vai escolhê-lo, né? E para ele é muito bom também. E para a mulher também, porque diminui a violência obstétrica. E durante a amamentação, é importante que ele tire a licença paternidade, que infelizmente é só de 5 dias atualmente, mas que no ano que vem vai para 10 dias, no outro ano 15 dias e daqui a 3 anos 20 É. dias, né? É pouco ainda, mas é importante que ele esteja ao lado. Ele pode também tentar ver se ele tira férias para juntar com essa licença paternidade, porque o cuidado do recém-nascido e da lactante exige muito. Eh, Tem um cartaz do Ministério da Saúde, desse programa que eu falei, da década de 80, que diz: quem tem, quem tem peito dá leite, quem não tem dá força, né? É uma forma de chamar os homens para esse universo da amamentação e do cuidado. Então, ele pode oferecer água a essa mulher, porque ela sente mais sede, ele pode preparar alimentos para essa mulher, porque ela está exaurida e precisa de 500 calorias a mais, ele pode fazer as atividades de cuidado doméstico, pode cuidar dos outros filhos para que ela esteja mais descansada e mais confiante e que possa fazer o que só ela pode fazer, que é amamentar o seu bebê. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente, por contribuir com esse agosturado, com a promoção do aleitamento humano. E a gente queria pedir uma última mensagem que o senhor poderia dar para os nossos ouvintes. Seria muito importante que a sociedade reconhecesse o valor da mulher que amamenta e que pudesse apoiá-la. Infelizmente, a licença maternidade não é de 6 meses, como a gente recomenda, de 6 meses de amamentação exclusiva, continuada até 2 anos ou mais. E tem muitas mulheres fora do mercado de trabalho, autônomas, profissionais liberais, que não têm esse acesso à licença maternidade. Então, o ideal é que a sociedade reconheça que a amamentação é um ato único, e que tem repercussão para toda a vida, e que vincula a mãe e o bebê. E a mulher que amamenta também é muito beneficiada, tem menos câncer de mama, de útero, de ovário, né? Tem menos infarto do miocárdio, tem menos diabetes. Então, é muito útil para ela também amamentar. Então, é importante que a amamentação não seja um tema só do setor saúde, que seja um tema da previdência social, do trabalho, eh, do emprego, da economia, porque é benéfico, inclusive, para o meio ambiente, né? Então, vale a pena. Eu parabenizo vocês
por essas atividades do Agosto Dourado. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa e continuem. A gente vai precisar de vocês. Obrigada. Obrigada. Espero que a gente consiga, né, seguir isso, propagar. Se depender É, da gente, a gente com certeza é, continua a propagar isso para o máximo de gente possível. Muito bom. obrigada. E onde a gente pode encontrar o seu livro? O livro tem ele impresso e tem ele na versão digital. Eu tenho ele aqui no meu laptop e no meu celular também. Então, tem nas grandes livrarias médicas e pode também no site da editora GEM, Grupo GEM. E no meu site também, aleitamento.com, no meu perfil do Instagram, marcos.de Carvalho, também tem acesso aonde ter o livro. Ai, que Obrigado. bom. Gente, obrigada por escutarem a gente até aqui. Nos sigam nas redes sociais. O doutor já passou a rede social dele. A gente vai deixar aqui também para vocês verem. A nossa é lamil.usp. E fiquem de olho porque vai ter mais episódio. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, doutor. Obrigado. Prazer.